Glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Quando a igreja ora, né, pelos seus, o Senhor, Ele age mesmo, né? Deus tem feito a diferença. Eu sei que a gente tem muitas bênçãos aqui para ser contadas ainda ao longo dos próximos cultos. Eu quero dar oportunidade para os irmãos. E a irmã Marisa, irmã Nilza, né? Deus tem dado muita bênção para os irmãos aí, irmã Cleirice, família, né? Nosso professor de teologia, então a gente aprendeu muito com ele. Nós vamos aproveitar essa oportunidade. Uma das próximas quartas-feiras, eu espero poder falar aqui com os irmãos sobre esse assunto. E eu passei para alguns grupos, né, se há mais alguns irmãos que tenham interesse a respeito daquele filme sobre a guerra espiritual na mente, né? Teve algumas pessoas como a Dalva, por exemplo, que ouviu o filme, um filme muito bom, da Graça Filme, e ele está aberto assim, durante, não sei se só o dia de hoje ou a semana, ou durante essa quarentena, gratuitamente você pode assistir no seu celular, é muito edificante, amém, irmãos? Então, eu deixo essa sugestão aí do filme para vocês. Ô Dalva, quem quiser pode pedir ou a Dalva ou a mim mesmo, pelo WhatsApp, o link, né, e eu passo para vocês, amém? Vem cá, pastor Nunes. Pastor Nunes é pastor da Igreja Bíblica do Evangelho Pleno, ali no Cinquentenário, né? Do outro lado da rua tem a Igreja Mãe dos Pobres. Ele fala que a dele é a Pai dos Ricos. Então do lado de lá tem a Mãe dos Pobres, do lado de cá a Pai dos Ricos, né, pastor? Senhor Deus, nós oramos pelo pastor Nunes. Pedimos que o Senhor use o teu servo nessa noite, tremendamente, para abençoar a sua igreja. Nós estamos aqui nesse ambiente de guerra espiritual, crendo que o Senhor está conosco, nos dando vitória, como os testemunhos que ouvimos aqui, Deus, e te agradecemos pela cura do seu Afonso, pela cura da irmã Anita, pelo sustento financeiro, Deus, e material e provisão na vida da irmã Natalícia, pela cura sobrenatural na vida da irmã Fabiana. Em todos esses casos, a igreja esteve fazendo a sua retaguarda de oração, e a oração é a nossa arma de guerra mais eficaz que temos. Por isso nós, Deus, te agradecemos. Pedimos ao Senhor, usa esse teu servo como um canal de bênção, um vaso de honra, um instrumento de justiça nas mãos do Senhor, para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Igreja, graça e paz ao Jesus, amém? Meus amados, é tão interessante, nós somos uma igreja renovada, não é, pastor? Irmãos, uma igreja renovada. O crente renovado, ele crê que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo, amém? Esta é a nossa fé, a fé renovada. E é tão interessante cada testemunho, né, que as irmãs elas deram aqui essa noite, irmãos. Isso já entra como batalha espiritual, amém? Como batalha espiritual. Às vezes muitos não dão crédito o que é batalha espiritual. Outros falam que a Bíblia ela não fala em batalha espiritual, ou seja, não está escrito na Bíblia, né? Literalmente, batalha espiritual. Mas nós vimos que existem mais de 200 versículos ou mais que falam sobre batalha espiritual. É tão interessante isso, que se nós formos olharmos realmente, a batalha espiritual, ela nasceu lá no Éden, em Gênesis 3, ali quando o nosso adversário, o diabo, ele começou a perturbar a mente de Eva. Ele começou a seduzir Eva. Ali se iniciou, amados, uma batalha espiritual. E também, meus irmãos,
o que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Cristo, né, pastor Wendel, ela está passando hoje, irmãos, é uma batalha espiritual. Hoje estamos vivendo a batalha espiritual. Fala-se muito sobre o Covid-19, mas esquecem o que é que está acontecendo com a igreja. Os crentes estão calados, as portas estão fechadas, meus irmãos. Pensam bem, isso é uma batalha espiritual também, que a igreja ela está enfrentando neste momento, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. É o momento da igreja estar ajoelhada, o crente clamando, o crente jejuando, irmãos, o crente buscando. Irmãos, a igreja de Cristo renovada, nós temos autoridade e poder, meus irmãos, para repreendermos este mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo, igreja, e não temer, não temer. O crente, irmão, não teme, o crente ora, o crente acredita, o crente confia que existe um Deus soberano, meus amados, que mudam a nossa situação. Amém? Apóstolo Paulo, ele escreve para os irmãos da igreja em Éfeso, e Paulo escreve uma carta linda, uma carta de motivação, uma carta preparando, irmãos, a igreja para uma batalha, preparando a igreja e mostrando para a igreja, meus irmãos, todas as armas Jesus, ele já deu à sua igreja. Todas as armas, todo o material bélico para a igreja usar, Jesus já nos deu. Amém? Meus irmãos, igreja de Cristo, meus amados, há algo que não pode morrer em nós. Há algo que não pode morrer em nossa oração. Em nossa oração. Jesus, ele nos falou que nós iríamos receber poder, irmãos, receber autoridade. O crente, irmãos, quando ora, há manifestações de línguas, há profecias, irmãos, há fogo dentro da igreja. Amém? Infelizmente, hoje em dia, às vezes, quando fala isso, era só para aqueles crentes na década de 80. Meus irmãos, é tão maravilhoso. Olha, uma vez o Senhor falou comigo. A minha cunhada estava em um corredor e o Senhor falou comigo: eu vou batizar ela agora com o Espírito Santo. Eu não estava orando, nós não estávamos orando, só passando, e o Senhor falou para mim: levante as tuas mãos sobre ela. Meus irmãos, quando eu olhei, sem falar para ela, eu contemplei um fogo sobre a cabeça dela. Eu contemplei, irmãos, aquele fogo sobre a cabeça dela. Eu fui e falei: Marinha, o Senhor me mostrou que agora que Ele vai te dar os dons espirituais, você acredita? Ela falou: eu creio. Eu nunca vi aquilo. Naquele momento, quando eu estendi as minhas mãos, ela já começou a falar em mistério, já começou a falar em línguas, meus irmãos, e o Senhor a usou completamente, gloriosamente. Igreja, nós temos que voltarmos a fazermos isso em nossa união, amém? Em o nosso culto. Deixa o Espírito Santo falar com o seu povo, deixa o Espírito Santo falar com a tua igreja, através dos seus profetas. Sabe por quê, meus irmãos? Esta é a arma que o Senhor, Ele deu para todos aqueles que creem, para entrar sim em uma batalha espiritual. Porque o que é batalha espiritual? Você já se perguntou o que é isso? O que é isso? Para a linha evangélica tradicional, é uma loucura. Eles nos veem como loucura. Aqueles crentes, eles veem vulto passando para um lado para o outro, eles veem demônios, eles veem anjos. Eu nunca vi isso, mas aqueles crentes veem aquilo, irmãos, porque são crentes diferentes.
São crentes diferentes, são crentes o qual o Senhor Jesus revela para eles, irmãos, o que está no mundo espiritual. O que está no mundo espiritual, Jesus ele nos revela, ele revela a sua igreja, meus irmãos. Nós somos seres humanos, mas também somos espirituais. A nossa verdadeira vida, igreja, ela é espiritual, não na carne, ela é espiritual. Irmãos, se nós somos espirituais, então o mundo espiritual é revelado para a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Acreditem, entre nesta unção, neste fogo. Amém? Vamos ler Efésios. Da carta à igreja de Éfeso, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 10. Está escrito, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Irmão, Paulo já está falando com a igreja, Paulo está falando conosco. A nossa luta, ela não é física, a nossa luta, ela não é humana. Meus irmãos, pensam bem nisso. Se a nossa luta não é física, não é humana, por que que nós entramos em guerra uns contra os outros dentro da igreja? Por que que às vezes há dentro da igreja irmãos que está com a cara virada para o outro, não quer conversar com o outro, mas ele não para olhar o que é que está agindo atrás da vida dele e atrás da vida daquele irmão? Há demônios agindo, há demônios trabalhando no meio da igreja para arrancar a comunhão dos irmãos. Isso é batalha espiritual, e o crente tem que acreditar nisso. A minha luta não é contra nenhum irmão em Cristo, nem contra nenhum pastor, mas a nossa luta, ela é espiritual. Ela é espiritual. Entendam isso. Às vezes a gente fala, mas aquele irmão é fofoqueiro, aquele irmão é aquilo, aquele irmão é aquilo outro. Irmão, vamos pensar como seres espirituais. Vamos pensar, irmãos, como cidadão do reino espiritual, que é o reino de Deus, o qual o Senhor, Ele já nos projetou nele. Então quando nós pensamos assim, nós vamos olhar que eu não tenho que me irritar, eu não tenho que virar a cara para o meu irmão, para a minha irmã, mas eu tenho que o perdoar. Eu tenho que o perdoar. Para que isso, irmãos, eu vou trabalhar em minha mente todas as batalhas espirituais, as quais o inimigo, ele tem lançado. E Paulo fala, olha, revesti-vos, né? Então nós devemos buscar, irmãos, o que o Senhor já nos deu. Pensa bem, Paulo, ele manda você revestir daquilo que você já tem. Você já tem a autoridade de Jesus Cristo. Você já tem a ousadia a qual o Senhor deu para nós, deu para a igreja, para vencermos, irmãos, os dias ruins. Paulo não fala, irmão, você tem que buscar, não. Ele tem que revestir. Então você tem que revestir novamente aquilo que você já tem. Então creia, revestir. Eu já tenho unção do Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos lá em João capítulo 20, que eles tinham que ficar, João capítulo 20, Jesus falou para os discípulos que eles foram vestidos de poder. Jesus falou, olha, a unção que está em mim, eu dou para vós.
Mas no finalzinho de João, Jesus fala para eles, olha aqui, porque eles largaram o propósito qual o Senhor deu para eles. E Jesus novamente aparece para eles e fala, olha, vocês vão ter que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais novamente revestidos de poder. Que Jesus deu para eles a unção. Jesus, irmãos, Ele nos deu a unção. Então a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, não é contra um irmão ou uma irmã, mas ela é espiritual. E o Senhor, Ele nos revela, o Senhor, Ele nos mostra, igreja. Amém? Então Paulo fala, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Esses dias estão mal. Os dias, irmãos, estão mal, está ruim esses dias. A mídia não fala, mas muitos já se suicidaram. Vocês viram agora um ator famoso da Globo, se suicidou, falou que o mundo não presta para ele, o mundo está ruim para ele. Uma pessoa rica, tem dinheiro, conheceu o mundo inteiro e faz uma coisa dessa, meus irmãos. Mas é a batalha espiritual, é o inimigo que está agindo, o diabo está trabalhando. Mas nós, como igreja de Jesus Cristo, este inimigo não fica camuflado perante a igreja de Cristo. Não fica camuflado, irmãos. Peça ao Senhor olhos espirituais. Clame ao Senhor: Jesus, me dê olhos espirituais para que eu veja, ó Pai, o que está acontecendo, para que Satanás não venha se andar, não venha brincar no meio da igreja e nem do povo de Cristo. Amém? Então busque essas armas em nome do Senhor Jesus Cristo. Enche o teu coração, a tua alma, o teu espírito, irmãos, desse revestimento, para que você fique atento. Fique atento. Jesus, Ele falou para os discípulos: vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, ou seja, toma posição, mesmo que os dias são ruins, toma posição, porque na sua frente está o general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha, então nós não vamos temer, porque a morte para um crente, meus irmãos, é regozijo, é vitória para nós. Sabe por quê? Porque o crente não morre. Nós somos transportados para o reino do amor de Cristo Jesus. Amém? Nós somos transportados. Nós vamos receber a nossa verdadeira vida em Jesus Cristo. No versículo 13, Paulo fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Toma toda a armadura de Deus. Irmãos, como eu falei, nós somos crentes renovados. E o crente renovado, irmãos, ele vence na oração, ele vence no clamor, ele vence na súplica, ele vence no jejum. Irmãos, ele vence na intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você está preparado para ser inabalável. Pode vir o que for, que não vai abalar você. Amém? Intimidade com Deus. Irmãos, intimidade com Deus. Então nós temos que termos intimidade com Deus. Então essa armadura é a nossa intimidade com Deus. Então a intimidade do crente, irmãos, ela vem através da santificação, ela vem através do jejum, ela vem através da comunhão, ela vem através da perseverança. Nós temos que nos perseverar, porque o nosso inimigo, ele arma uma batalha espiritual em nossas mentes. Ele arma. Então, como que é isso, pastor? Pedro, ele falou para os irmãos: olha, o diabo, o vosso adversário, ele fica ao vosso derredor, ele fica rodando, tentando encontrar uma brecha. Pensa bem, Satanás, ele vai lançar
as batalhas espirituais na vida do crente a partir do momento que ele encontra uma brecha. Então, o que é essa brecha, irmãos? Essa brecha é uma debilidade. Então, quando ele encontra uma debilidade, ou quando ele encontra a fraqueza do guerreiro, a fraqueza do crente, é ali onde ele entra para destruir. Então, Pedro fala isso. Pedro, ele nos adverte para que nós devemos ficarmos atentos contra as investidas de Satanás. Então, as investidas de Satanás, meus irmãos, ela começa na mente, da mesma maneira como ele fez com Eva. Lá em Gênesis 3, ele trabalhou a mente de Eva, ele colocou dúvida na mente de Eva, ele colocou incerteza na mente de Eva. Então, da mesma maneira que ele tenta trabalhar na vida do crente. Às vezes tem irmãos que estão casados há mais de 25 anos, e de repente ele chega para a esposa e fala que está amando outra mulher. Está amando outra mulher. E começa aquela batalha. Começa aquela batalha com o lar sendo completamente destruído. Mas ninguém para pensar aquilo. Aquilo foi maquinado por Satanás na mente dele, para ele sentir desejo, paixão por outra mulher, ao ponto de se apaixonar por outra mulher, largar família, largar filhos, e largar tudo. E começa aquela guerra dentro da igreja. Esse irmão é carnal, tem irmão daquele, que irmão daquele outro, que irmão daquele mais. Mas, irmãos, a Bíblia fala, o próprio Deus fala, tão interessante isso, de um espírito de prostituição que entrava no meio de Israel, entrava no meio do povo, um espírito de prostituição. E às vezes muitos falam que isso não existe. Biblicamente isto existe. O crente, irmãos, nós como cristãos, em nome de Jesus Cristo, como eu falei, perseverança, nós temos que sermos perseverantes nos dias difíceis e não deixar Satanás maquinar nossas mentes com bombas de pensamentos para roubar sua paz, para destruir sua vida. Então o crente, ele tem que vencer nos dias ruins. Então ele tem que saber quem está agindo é o próprio inimigo. Nós temos que saber disso. O nosso adversário, ele vai agir nas nossas debilidade. Alguns, a fraqueza dele é mentira. Satanás vai destruir, vai entrar nessa vida para o destruir. Outro, a fraqueza dele é a ganância. Satanás vai entrar para destruir a mesma coisa. Ele vai encontrar o ponto fraco. Outros estão dentro da igreja, mas os irmãos têm que tomar cuidado com ele, porque ele tem o costume de tomar para si coisas alheias de outras pessoas, ou seja, está roubando dentro da igreja. Tem este mal, este vício. Mas, irmãos, isso é o próprio inimigo agindo. Satanás, ele está agindo. Ele começa a trabalhar na debilidade de cada um. Infelizmente vai levar alguns para a imoralidade, começa a colocar o seu corpo na prostituição, na impureza, mas para eles acham que aquilo é simplesmente um desejo, mas é Satanás agindo. Então o campo espiritual, ele tem sim que ser trabalhado em nossas vidas, e ele é trabalhado, meus irmãos, com oração. Aqui Paulo fala que nós temos que sermos persistentes na oração. Se o crente não for persistente na oração, ele não vai vencer os dardos inflamáveis do inimigo. Temos que sermos
persistente na oração. Irmãos, e negarmos a nós mesmos. O homem, nós temos que negarmos a nós mesmos. Nós temos que negarmos a nossa vida da alma, para que não demos condições para que o inimigo ele venha agir em nossas vidas. Então todo crente em Cristo, ele sabe qual é a sua debilidade, ele sabe qual é a sua fraqueza. Então você tem que ser forte para lutar, irmãos, para vencer, em nome de Jesus. Hoje eu encontrei com para mim ele é pastor, sabe por quê? Eu não acredito que o pastor ele perde a sua unção. Como eu sei, pastor, se eu fui consagrado a pastor, homem nenhum na terra tem autoridade de tirar essa unção da minha vida, a não ser a morte. A não ser a morte. Eu posso morrer em flagelos pecados, mas eu vou ir até o Senhor e vou ser julgado perante o Senhor como pastor, porque aquela unção, aquela ordenação está sobre a minha vida. E não foi humana, foi divina. Hoje eu encontrei um amigo meu, ele foi para Timóteo, fez um trabalho muito lindo lá em Timóteo. Lá em Timóteo, ele abriu 6 igrejas. Ele começou no campo missionário lá em Timóteo, abriu 6 igrejas. Então ele era o pastor da região de Timóteo. E eu estava em minha casa, estava tomando banho. Ali quando eu estava tomando banho, debaixo do chuveiro, o Senhor me deu uma visão com ele. Essa visão que o Senhor me deu com ele, ele estava de cabeça baixa, estava todo barbudo. E o Senhor falou para mim: vai na casa dele agora. Eu pensei: Senhor, mas ele mora lá em Timóteo, a mãe dele que mora aqui. O Senhor falou: vai lá agora. E naquele momento eu me vesti rapidinho e fui na casa desse pastor. Quando eu cheguei na casa dele, bati na porta, no portão, eu entrei e falei com ele: meu irmão, o que está acontecendo? Ele: meu irmão, mas quem te mandou aqui? O Senhor falou para mim isto e isso. Ele foi e me contou: Nunes, aconteceu uma coisa comigo que acabou com a minha vida. Eu perdi minha esposa, perdi minhas filhas, perdi ministério, perdi tudo. E o que aconteceu, meu irmão? Meu irmão, o trabalho lá em Timóteo estava maravilhoso. A igreja me excluiu. Eu perdi tudo. Ele falou que ele estava descendo uma rua lá na cidade de Timóteo. Apareceu uma mulher que ele nunca viu aquela mulher na vida dele, aquele dia. E naquele momento, aquela mulher o convidou para sair. E ele, infelizmente, saiu com aquela mulher. E quando ele saiu com aquela mulher, ele nunca viu aquela mulher na cidade. Aquela mulher foi na casa dele e falou para a esposa dele o que ele fez. Foi na igreja e falou o que ele fez. Ele perdeu a família. A mulher colocou fogo até nele. Ele teve que sair correndo, porque senão ele ia morrer queimado. Queimou a moto dele, a irmã. E essa mulher que fez tudo isso, essa mulher desapareceu. Ele nunca mais viu esta mulher na vida dele. Nunca mais viu essa mulher na vida dele. Ele perdeu o ministério, perdeu família. Irmãos, perdeu tudo. Nem os filhos dele mais querem saber dele. Isso já tem uns 20 anos. E hoje eu o encontrei e falei para ele: Amarildo, você está em algum ministério? Ele: Nunes, nunca mais. Eu não estou em ministério algum. Meu irmão, volta para Jesus. Você
é um pastor. Jesus te vê como pastor. Volta para o caminho. Jesus te ama. Ele não abandonou você. Meu irmão, isso foi um ataque espiritual, que um demônio fez isso com ele. Às vezes nos fala, pastor, eu não creio nisso, eu não acredito nisso, mas eu falei no início para vocês que um crente espiritual, ele tem visões. O crente espiritual renovado, Jesus mostra para ele. Irmãos, mas tudo isso é através de jejum, oração, de comunhão para com o Senhor. Amém? Jesus mostra demônios infiltrados dentro da igreja. Eu estava um sábado dormindo, e quando foi mais ou menos às 5 da manhã, o Senhor falou comigo, vá ao monte orar. Eu falei com a minha esposa, nossa amor, eu tive um sonho agora, e no sonho, olha, o Senhor me mostrou no sonho, no monte, nós íamos orar lá no Buritis. Então no sonho, na visão, eu fui ao monte. E quando eu cheguei naquele local onde eu orava no monte, do lado direito tinha 2 velas, 24 horas queimando. Tinha uma botija de barro com 2 pés de cabrito amarrado em cruz. Tinha um frango com a faca no peito, e tinha uma caixa cheia, uma caixa essa de sapato, toda com papel, parecia tudo picadinho, que eles enrolaram e colocaram lá. No sonho, o Senhor me mostrou isso. Eu acordei, e o Senhor falou comigo, vá ao monte. Irmãos, olha, eu não estou mentindo, estou falando a verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu cheguei lá no monte, tudo o que o Senhor me mostrou em visão estava lá no monte. Tudo o que o Senhor me mostrou estava lá no monte. Até uma imagem da Aparecida estava lá no monte, num despacho, no trabalho de macumbaria. Ali o Senhor mandou eu orar. Eu orei, eu repreendi aquilo. Eu fiquei mais ou menos umas 3 horas no monte orando. Eu não sabia o que era, mas eu não coloquei em nada. Eu só orava e repreendi aquilo. Irmãos, quando eu repreendi aquilo, quando eu desci, era mais ou menos umas 11 da manhã. Então, quando eu ia chegando perto da minha casa, lá tinha uma ponte antes, né, que eu trouxe Cristina, tinha uma ponte, uma encruzilhada. Quando eu atravessei a ponte, quando eu fui entrando naquela encruzilhada, eu vi uma mulher na minha frente, uma mulher morena, cor de jambo, né, olhos esticadinhos, mais ou menos de 1,80 m ou 1,90 m, uma mulher super alta. Aquela mulher, ela tinha um cabelo preto, que pegava até na cintura, ela estava com um blusão vermelho, irmãos, e a boca daquela mulher, um vestido bege, e a boca daquela mulher jorrava sangue direto. Quando eu olhei aquela mulher na minha frente, o Senhor falou comigo, não dê as costas para o inimigo. Quando eu olhei para aquela mulher, a mulher, ela sorriu para mim. Igreja, na minha frente, a mulher desapareceu. Na minha frente ela desapareceu. Aí o que eu fiz? Eu corri para o meu pastor e falei para o pastor o que aconteceu. O pastor, ele não acreditou. Ô Nunes, você está ouvindo coisas demais, está vendo coisas demais. Pastor, eu vi, a mulher desapareceu na minha frente, pastor. Nunes, você está ouvindo coisas demais e vendo coisas demais. Aí eu era jovem, estava dirigindo um culto dentro da igreja, uma quinta-feira, um culto de libertação. Dentro da igreja, do lado direito,
a mulher apareceu. Dentro da igreja, na hora do louvor, a mulher apareceu. Eu parei de cantar e já comecei a repreender. Ninguém entendeu nada. Eu, pastor, aquela mulher estava dentro da igreja, pastor. A mesma coisa. Você está com problema, irmão. Você está vendo coisa demais. Pastor, a mulher estava dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu falei para o pastor, pastor, a mulher está dentro da igreja. Dentro da igreja. Irmãos, eu não posso falar mais do que aconteceu na igreja, mas a igreja nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E as coisas que o pastor começou a buscar também, nunca mais a igreja foi a mesma. Nunca mais. Então, meus irmãos, batalha espiritual. Batalha espiritual. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso não é coisa como alguns crentes tradicionais falam. Isso não existe. Isso existe sim. Existe. E infelizmente tem demônios cirandando e andando dentro da igreja. Os dons espirituais é para isso. Os dons espirituais é para isso. Não tem como nós fazermos como pessoa tradicional que fala que demônios é daquela porta para fora. Irmãos, só se realmente for uma igreja cheia da unção, do poder do Espírito Santo. Isso acontece, porque quando entra dentro da igreja é para se manifestar. Amém, irmãos? É para se manifestar, para aquela vida ser liberta. Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é uma batalha espiritual. Irmãos, é hora de colocar os dons espirituais em ação. É hora de pedir ao Senhor para revelar ao teu povo, para revelar à tua igreja o que está acontecendo, para que Jesus Cristo, Ele venha nos dar a libertação, meus irmãos. É hora, igreja, é hora de acordarmos como a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, irmãos, e nos posicionar, e vivermos, e pegarmos, e nos revestirmos de toda a armadura. Amém? Toda a armadura. Amados, façam isso, em nome de Jesus. Façam isso. Irmãos, sejam crentes cheios do Espírito Santo. Sejam crentes cheios do Espírito Santo. Ora, peça a Jesus Cristo para que Ele derrama os dons do Espírito Santo em sua vida. Os dons de língua, sinais, profecias, maravilha, meus irmãos. Que isso não foi só no período apostólico, não. É para acontecer hoje na igreja. Amém. Irmãos, é para acontecer hoje na igreja. Seja um crente cheio do poder do Espírito Santo. Seja, meus irmãos, crente que buscam, crente que clamam, crente que oram, crente que quer ver as maravilhas do Senhor acontecerem na igreja. Crente que quer ver, meus irmãos, o cego enxergar dentro da igreja, o paralítico andar dentro da igreja, o mudo, ele voltar a falar, voltar a ouvir. Irmãos, é no nosso meio, dentro da igreja. Os sinais são para a vida de todos aqueles que creem. Jesus está curando. Oh, rabachoque labafote sui, e o rabacoma me coutarabies. O Espírito Santo opera. Esses dias eu estava andando triste, sabe? Eu estava triste, Senhor. Como está a igreja? Parece que nós estamos orando, nada está acontecendo. Irmãos, eu estava triste mesmo, chateado, estava pensando como está a igreja. Mas naquele momento, sabe? Na minha rua, o Senhor mandou um pastor ali naquele momento para alegrar meu coração, sabe? Porque ali eu encontrei com um pastor. Ele foi e me chamou: pastor Nunes, faz favor. Eu falei: meu irmão, eu quero te contar algo. Você lembra, há uns 8 anos atrás, eu te chamei para você orar comigo lá no Palmeiras, na casa de um senhor que ele estava aidético? Eu lembro, nós fomos lá orar.
Lá esse senhor, ele é até carroceiro, ele já estava contaminado com a AIDS mesmo, já estava com o corpo, estava magro, já estava cheio de ferida no corpo, e a esposa dele, de ódio dele, pelo que ele fez, colocou ele para dormir na varanda. Aí chegamos lá, estava lá um colchãozinho na varanda, ele lá deitado. Irmãos, e nós fomos e oramos para ele, para aquele homem. Aí essa pessoa foi me falou: Senhor Nunes, ontem ele me encontrou. Não foi eu que eu encontrei, não. Eu encontrei. Ele me encontrou, mas o homem que eu não conhecia me viu e me deu um abraço e chorava. Eu não entendia nada. Ele foi e falou: pastor, eu sou aquele homem que o Senhor orou para mim com outro pastor lá no Palmeiras, o carroceiro. Eu fui curado, pastor. Jesus me curou, pastor. Irmãos, aquilo alegrou meu coração. Amém? Alegrou meu coração. Porque, irmãos, nós cremos que Jesus cura, nós cremos que Jesus liberta, mas nós temos que colocarmos a nossa fé em ação, irmãos, e nos prepararmos para a batalha. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Ele falou que ele iria derramar sobre eles o Espírito Santo, para que eles tivessem autoridade, poder, para que eles curassem, eles purificassem, eles levassem o Evangelho, a boa nova de salvação a todas as nações, mas, irmãos, com sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer clamar ao Senhor. Irmão, vamos clamar ao Senhor, mas busca o Senhor com toda a força. Acho que eu já passei do horário, mas busca o Senhor com toda a força do seu coração. Peça ao Espírito Santo para encher a sua vida agora. Irmãos, se tem muitos anos ou tempo que você não fala em línguas, hoje é o dia, hoje é a hora. Se você ainda não recebeu os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, hoje é o dia, hoje é a hora, igreja. Mais uns minutinhos só, igreja. Acredita, clame ao Senhor, busca o Senhor, busca a unção, busca a glória, busca fogo, em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de glória, Pai, o Senhor nos preparou, o Senhor nos chamou para uma grande batalha, Senhor, para uma grande batalha espiritual. O Senhor, ó Pai, nos deu as armas, ó Pai, do Espírito Santo, para nos equiparmos a esta batalha, e eu clamo agora, meu Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Venha, Espírito Santo, enche esta igreja. Vem, Espírito Santo, renova esta igreja. Vem, Espírito Santo, renova cada irmão nesta noite, ó Pai. Derrama, meu Pai, os dons de línguas. Derrama, meu Deus, os dons para discernimento, ó Pai, os dons de maravilhas, o dom de sinais, o dom de prodígio, ó Pai, o dom de dádiva. Derrama, ó Pai, a tua glória. Vem, Espírito Santo, vem com o teu poder. Vem, Espírito, ó Deus, oh Pai, oh Racoma, feito sim, e o calabamote que oderás, e em uma forma meio que eu te suni. E numa cote rabei calamamote sa, me que eu te sui, e o rabamacote sa, e e calabamoquema me que te suni, e o fo me que te sui, e o carás, e o demais, e o caros, mas feito sim, e o calabamoqueta rabei calabamoqueta rabei carabacho, e e calabamafoque rabame que te suias, e o rabameti, e cota me que to si, e o rabas, e em my fo me eketi, e o rabacote si, e o rabamofoma me que te sui, e o carama me que te suias, e em my fo me que te cota rabes, e o rabameke. Oh Espírito Santo, selabame que te sui, e o racota machas, e o rabamafoque meti, e o rabacote las,
Ei carabamo que tu si. Yo rabo que rabaco de mim. Yo rabo me foquias. Yo rabaco. Ei carabate. Yo carabamo que te si que talabi ei carras. E me fote micas. Yo carabamo te micas. No que me fi. Yo rabi. Yo corabatas. E me fote si. Yo carabato. Me co. Me fete si. Yo carate co talabi eis. Me co es me fote interabiqueta sa. O recote labiquei. O carabamate. O carabamote sa. Neko to labiquei. Yo carabacote si. Yo carabamate so. Neketi. Yo rabamofote. Yo calar, yo carabamente ti, derrama o teu poder, haja unção, haja glória, haja batismo, Pai, do Espírito Santo, haja o fogo do Espírito Santo, Pai, haja a língua de fogo nesta noite, em nome de Jesus, haja a língua de fogo nesta noite, ó Pai, aviva esta igreja, ó Deus, aviva a igreja de Cristo, ó Pai, aviva, meu Pai, cada irmã nesta noite, ó Pai, derrama fogo nesta igreja, derrama, Pai, a tua glória nesta igreja, a tua unção nesta igreja. Oh, que arabate. Horabama foque te si. Yorabako. Jerabama que telas. Shiorabama que talabami que tu sirmiei. Horabama que tu labami que tu sa. Me coma me feitiças. E eu carabamo que tu labami que telas. Porque eu lhe digo, filho, a obra que eu tenho para ti neste lugar ainda nem começou. Recoma feito sim, e eu carabei de casa, porque tu irás alcançar mais, tu irás mais longe neste local. Chegou tenebe, e eu carabei com me ficou terás, e meu fonte sim, me conterás. Descansa em mim, filho. Descanse em mim, pois eu lhe digo, este local será pequeno para o que eu tenho para com a tua vida. Este local será pequeno, filho. Oh, deco, mas feio, tarabe, carababotechas, harabemei que eu tirou de casa. Prepara. Shekantano, Karabi, Karabicho, me cantarei, Hirabeke, Meticho, de cantará, prepara para estender a tua tenda, Chorou, Karabi, Kanabico, Tesfi, Yo Korobe, Make Odico, Nekete Siriodica, Yo Karabidico, Neticho de Karabiqueterás, pois sou eu mesmo que te ungiu, Yo Rabamacou e mais feito Siriodicás, pois eu mesmo que te consagrei, eu mesmo que te escolhi, eu mesmo que te chamei, eu me for de Make Odicantarabedicaias, eu mesmo que te plantei neste local, eu mesmo que te coloquei. Chorando me queitarás, eu rabamei talas, eu rabamei mais feito se condelas, me conterebias, eu rabamei terabedicaias. Se prepara para multidões. Se prepara para multidões. Narabacou, me cantasei, eu rabecei, decantará, me contesi, eu rabecam, me coure, me ride, me conterás. Arabacou, me feito sirias, filho. A dificuldade que passastes, para chegar até aqui, eu tenho te sustentado, eu sou o teu Deus, eu farei muito mais, eu mesmo porei em tuas mãos, Shalaba boque tu sirio de como me fiade que eu caradio com me feito sikio de contarabe calaba moto si eu racoraba me queita me coti que o de cantarabe de contarás e erraba me queitarás. Pois eu será minhas palavras falando, filho. Os que levantam contra ti é para cair. Os que levantam contra ti é para cair. Porque da qual mais feito sei que eu decas, eu mesmo te mostrarei, filho, o que eu tenho para ti. É grande.
Se prepara. Sharadeko, my feito secas. Rioradeko, my cotelas. Yerabamokotesi. Yokarabamiketelas. Hokorabamiketa labio de missas. Yorabamikei. Yorabakotelas. Pois eu consagro essa casa. Eu consagro esta casa. Harodekola bamikete, eu sei que o derabei, yorabamoko terabei, karabei, talabio, e karabei de cota rabei, karabei, to sirio de catalabias, feriou, miquei, lá que o de cotaras, haverá neste local uma grande unção que não acontecerá em lugar nenhum, a não ser aqui dentro. A não ser aqui dentro, acontecerá uma grande unção que marcará a tua história. Xarakio, Deikotara, Iekarabacho, Shemeikio de lá, Neificho, Kotarabiei, Carabies, Iorabacotamios, Neificho, Iekaras, Shanebiei, Iokara, Nechokeito, Mikie de Caias, porque eu não sou homem para que minta. E eu carabiei, canabachou, e farebiei de cá. Oh, Mickey, pois eu tomo a cada um aqui como testemunha. Jesus, sela as tuas palavras, Senhor. Sela, Pai, as tuas palavras. Jesus, derrama a tua unção nesse momento. Pai, irmãos que têm um desejo, Pai, de serem batizados com o Espírito Santo. Senhor, começa a batizar nessa noite. Jesus, começa agora, meu Pai, a dar a cada um deles, meu Pai, esse privilégio agora, meu Pai, de receber essa unção, Senhor. Jesus, começa a operar nesta noite, ó Pai, nesta igreja, Senhor. Derrama o teu fogo, a tua glória. Derrama o teu fogo, a tua glória, meu Pai. Derrama os dons de línguas. Derrama os dons de línguas nesta noite, ó Pai. Que haja o mover do Espírito Santo. Que haja o mover do Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai, este irmão, esta irmã, Senhor, que não fala mais em línguas, meu Pai. Que sejam agora renovados pelo poder do nome de Jesus. Que sejam renovados pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Renova nessa noite, Jesus. Renova nessa noite, Espírito Santo. Traga a tua glória, Pai. Traga a tua casa, Pai. Hoje, Sadaboko, Riei Karabashi, Yorabamoko, Neikotusui, Yorabako de Cas. Hoje, esta casa recebe uma nova unção. Hoje, esta casa recebe uma nova unção. Hoje, Shanamamiko Terabi, Kanamatosui, Yorabako Terabicas. Opera, o Espírito Santo, opera. Espírito Santo, vem com teu poder, vem com tua glória, Pai. Eu que peço a ti, ó Deus, na autoridade do santo nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Louvado é o teu nome, Senhor. Pai, que haja fogo, haja glória, Pai. Haja, Deus, uma nova história nessa igreja. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, irmãos. Glorifica o Senhor, porque hoje Ele fez algo diferente em nossas vidas, nesta casa e nessa igreja. Aleluias. Oh, glória. Sharadeiko. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome. Meus irmãos, nós orando, nós clamamos ao Senhor. O Senhor me mostrava saindo daqui de dentro, 3 desse lado, 3 desse lado, indo para fora. Era 3 demônios mesmo, de capa preta, todos de capa preta, indo embora. Irmãos, isto o Senhor mostra que pastor Wendel, aquilo que impedia o seu crescimento aqui, o seu crescimento lá no Campo Cristo, foi embora. As portas agora serão abertas. E te prepara, pastor, para pastorear multidões. Em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, eu quero essa palavra do Senhor para o coração da igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém? Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, continue te usando. Privilégio nosso estar aqui hoje, né, irmãos? Privilégio nosso estar aqui hoje. Glória a Deus, né? Domingo nós temos o culto às 18 horas. Vai ser celebrada a ceia novamente para o grupo que não esteve semana passada, né? No domingo agora. Então nós teremos o culto às 18 horas no próximo domingo. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor te dê a paz.